Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do meu canal das aulas semanais das quintas-feiras da série Descobrindo a Aquarela. Nessa série de aulas semanais eu publico toda quinta-feira um vídeo de um estudo de algum tema, de algum tópico específico, do estudo da aquarela, da técnica da pintura com aquarela ou alguma coisa ali relacionada com o uso da aquarela. Muitas vezes relacionados com temas e tópicos que eu estou retomando, revisando ali, que eu quero me aprofundar um pouco, e aí eu aproveito a minha atividade da semana naquilo ali para fazer um tema, um vídeo, uma videoaula sobre aquilo ali. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da pintura com aquarela, que chama aquarela negativa ou a pintura negativa aplicada com a aquarela, que é uma temática, é um processo de pintura ou uma técnica, se você preferir chamar assim, que eu gosto bastante, que eu aplico muito no meu processo e que eu entendo, inclusive, que ela é muito mais favorável para a pintura com aquarela em si. Isso porque eu entendo que a aquarela negativa, a pintura negativa, é muito mais do que apenas uma técnica. Ela é um processo de pintura, ela é uma abordagem ali de toda o seu processo de pintar com a aquarela, no caso aqui, E esse processo, essa abordagem de pintura da aquarela negativa, da pintura negativa, possibilita que a gente force um pouco e nos esforce e aproveite mais algumas características importantes do processo de pintura da aquarela e, mais especificamente, uma característica muito fundamental da aquarela e particular da aquarela, que é a transparência. Então, se você não sabe o que é isso, que é a pintura negativa ainda, calma que eu já vou falar e vou entrar bastante sobre isso nessa aula aqui. Mas o que é importante primeiro é a gente entender que a aquarela em si, ela possui algumas características, certo? Que influenciam na forma como você vai pintar. Você não pode pintar com aquarela da mesma forma que você pinta com outros materiais opacos, muitas vezes, Uma das dessas características fundamentais da aquarela, que não é só uma, mas uma das mais importantes, é a transparência. E como ela é transparente, ela implica que você precise reservar as suas áreas claras, porque você não consegue pintar uma tinta clara em cima de uma pintura ali, de uma área que você pintou com uma tinta escura. Uma vez escurecida, você não consegue clarear novamente com uma tinta mais clara, por causa da transparência, Mas já que ela é transparente, ela vai transparecer o que você já pintou ali por baixo. Então, quando a gente pinta pelo processo da pintura negativa, essa característica, a gente está sendo forçado a prestar atenção e a trabalhar com ela, E é por isso que eu acho que a pintura negativa é a forma, a maneira mais natural de se pintar com a aquarela em si. Bom, e o que é então a pintura, dessa pintura negativa, Ela é nada mais do que você, resumidamente, simplificamente, pintar ao redor da nossa forma de interesse. A gente cria as nossas figuras pela pintura do contorno dela, pelas áreas ao redor dela, ao invés de pintar a própria figura. Basicamente, a gente cria a nossa forma, certo? Pintando os espaços negativos daquela forma que a gente quer ali. Então, por exemplo, e já entrando em um exercício que você pode fazer de aquarela negativa, se você quer entender um pouco mais do processo em si, se você se adapta, se você gosta e tal, ou até para exercitar mesmo essa lógica da pintura, a gente pode pintar, por exemplo, vários círculos, certo? Sobrepondo camada após camada, mudando a nossa cor, ou deixando a cor mais densa, mais escura, a cada camada que a gente fizer, e criando em cada camada alguns círculos ou outra forma geométrica que você queira. E para a gente fazer isso, a gente pinta ao redor dos nossos círculos de interesse em cada camada. Então, por exemplo, na primeira camada, eu reservo algumas dessas formas, no caso, por exemplo, círculos, ou outras formas, e pinto ao redor deles. Depois espera secar, e acrescenta uma nova camada, coloca alguns círculos ali e pinta ao redor de todos os círculos que estão ali, dos primeiros e dos novos também. Esse exemplo é a essência da característica ali, da ideia, da lógica da pintura negativa. Você pinta ao redor das formas de interesse, escurecendo essas áreas que são pintadas e não as formas em si. Então, com a pintura negativa, com a aquarela, cada vez que a gente acrescenta uma camada, a gente está escurecendo as áreas ao redor das figuras, deixando o que está no fundo cada vez mais escuro e mais escuro a cada camada, porque na aquarela, cada camada que a gente colocar, a gente não vai clarear, A gente sempre vai estar escurecendo, escurecendo, escurecendo. E é por isso que esse processo faz você exercitar um pouco essa preocupação de reservar as áreas claras
E a aquarela, qualquer pintura com aquarela que você faça, seja utilizando em essência técnica da pintura negativa ou não, você precisa prestar atenção nas suas áreas que você quer manter claras e reservá-las e pintar ao redor delas. Então por isso que a pintura negativa, na minha visão, ela te força a exercitar o tipo de processo, né, o tipo de atenção que você precisa ter na pintura com aquarela, com qualquer forma que seja de pintura aquarela, né? E é claro que numa pintura, né, mais avançada, mais desenvolvida, você vai trabalhar não só com a pintura negativa em si, né, pintando ao redor das formas, mas você vai pintar as próprias formas também, né? É um processo dinâmico, inclusive. Quando você avança mais na técnica, você vai ter que ficar intercambiando o seu processo de pintura ao longo de determinada pintura, né, entre esse modo de operar mais negativo, pintando ao redor, negativo entre aspas, né, mas é muito de resultados muito positivos. Mas no processo da pintura negativa, você pinta ao redor e intercambia para a pintura positiva, que é as nossas formas positivas, né? Então você fica nesse processo de transição. Em uma mesma pintura, você vai estar trabalhando as duas coisas. Então, recapitulando, a pintura negativa a gente pinta ao redor das nossas formas, que são formas positivas, e a gente pinta os espaços negativos, né? Porque uma determinada composição de uma pintura, a gente tem as nossas formas e os espaços vazios, né, que estão ali fora da nossa forma de interesse, é aquilo que representa os espaços negativos, né? Então, na pintura negativa ou na aquarela negativa, a gente vai estar trabalhando justamente pintando esses espaços, né? Os espaços negativos das nossas formas de interesse. Mas na aula de hoje eu vou fazer uma demonstração que a gente utiliza um pouco a lógica, né, e a técnica e o processo da pintura negativa em uma pintura mais finalizada a partir de uma imagem de referência, que eu vou falar de onde eu tirei, mas basicamente a ideia de pegar uma flor e pintar toda ela, né, com a lógica, né, com a ideia do processo da pintura negativa, e a gente vê os potenciais resultados que a gente pode conseguir através da sobreposição, né, dessas pinturas dos espaços negativos. Mas existem várias outras formas de utilizar isso, né, de uma forma mais inicial, mais introdutória, como esse exercício que eu falei, como também, por exemplo, no meu evento online gratuito, eu faço uma demonstração dessa. Na última vez que eu fiz, eu tive uma demonstração bem passo a passo de uma figura, né, de figuras bem simplificadas, bem introdutórias e bem iniciantes para todo mundo, ao mesmo tempo que está começando a aprender a pintar, começando a aprender a desenhar. Já começa logo com a pegada da pintura negativa de uma forma muito mais expressiva e lúdica até, né? Sem tanta preocupação com o desenho, com as formas elaboradas e detalhadas. Então a gente pode começar a pintar de uma forma até expressiva e mais livre e solta, né? Com os processos da pintura negativa em si também. E se você quiser saber mais sobre esse evento online, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que você vai poder verificar e fazer sua pré-inscrição na próxima vez que eu fizer, que eu ainda não sei exatamente quando vai ser, mas nas próximas semanas eu devo fazer novamente esse evento, que vai ter mais agora um corpo de mini curso gratuito aí do que o último evento, que foi como se fosse uma oficina mais prolongada, né? Dessa vez vai ser um pouco mais estruturado em um formato de mini curso. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre essa abordagem, clica aqui embaixo para fazer sua pré-inscrição e ficar sabendo quando acontecer. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda o canal a crescer também. Também não deixe de comentar aqui para dúvidas e sugestões, que eu estou sempre disponível aí para responder qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas. Bom, então vamos para a demonstração prática aqui agora. Bom, então nessa atividade aqui que eu vou fazer, o passo a passo para vocês, ela é uma pintura já um pouco mais desenvolvida, né, um pouco mais avançada, assim, eu diria de um nível meio intermediário, certo? E que se você tem pouca experiência ainda com pintura, aquarela, de uma forma geral, pintura negativa, assim, e desenho até mesmo também, eu recomendo mais fazer o exercício que eu mencionei antes, né, das bolas e outros derivados similares, né, para poder se habituar um pouco com o pincel, né, com o fluxo da água, com as misturas das cores ali e com o processo da pintura, inclusive a aquarela em si, né. Mas então, para esse processo específico aqui, eu recomendo a gente tentar simplificar ao máximo, né, então eu escolhi uma flor. O tema que a gente vai trabalhar aqui é como se fosse uma aquarela floral, né, aquarela botânica. Tem um site de referência muito bom que eu utilizo para buscar imagens de referência legal, né, fotos legais, que é o pexels.com. É o principal que eu uso. Assim, tem o Unsplash também, que são sites
é que tem imagens bacanas que a gente pode pesquisar lá para buscar referências, né? Principalmente pintura natural, né? Alguma coisa assim. E eles têm imagens gratuitas, né? Que você pode pegar e utilizar sem nenhum problema. Então eu recomendo esses sites, mas você pode procurar outros também, né? Para você não pesquisar uma foto aleatória da internet, usar, acabar postando. E isso também pode não ser legal, né? Bom, o que a gente precisa olhar é uma imagem que a gente saiba que a gente consiga fazer, né? Tem que tomar cuidado para não pegar uma imagem muito complexa, muito cheia de detalhes, ou, se for uma assim, saber reduzir os detalhes, né? Saber simplificar um pouco ali para algo que você quer fazer. Então aqui eu escolhi uma imagem bem simples, né? Só com uma flor que eu pretendo fazer, dando destaque a ela, né? E um pouco ali de folhas dessa flor ali ao redor dela, né? Meio que formando o fundo, e aí eu vou construir isso principalmente a partir da pintura negativa, mas também utilizando ali outros processos, né, outros princípios e técnicas da aquarela. Em primeiro lugar, para a gente fazer uma pintura, eu sempre gosto de utilizar úmido sobre úmido no começo, bastante úmido sobre úmido, porque a gente vai ter formas bem menos detalhadas nesse momento, né? Então eu molho o papel bastante e pincelo algumas cores locais, com cuidado para elas não se misturarem demais. Então eu já bloco ali a cor no úmido sobre úmido da cor principal da flor, que é algo mais laranja avermelhado. Nas sombras ele é mais avermelhado e nas pontas das pétalas é mais amarelado, né? Mas enfim, eu marco ali cores mais quentes, mais laranjas. E ao redor, para ter uma impressão do verde, né? Eu pincelo bastante o verde ali ao redor. Mais verde, uma cor mais esverdeada mais perto e um verde mais azulado, né? Mais para as bordas da área da pintura, né? A primeira camada que eu faço é mais para poder, nesse caso aqui, nesse processo que eu estou utilizando, né, para essa imagem, é mais para poder dar o feeling geral, assim, né, das cores que vão ser aplicadas ali nessa pintura. Então, olhando a referência, eu percebi que eles têm uma cor ali, essa fotografia que eu uso de referência, né? Ela tem uma combinação de cores ali, que é principalmente do laranja e do azul, que é uma combinação de cor oposta complementar, né? Então a gente tem ali a flor principal é mais alaranjada, é um laranja bem forte, né? Bem intenso, e toda a parte do fundo, das folhas, elas são esverdeadas, mas elas são esverdeadas com um tom azulado, né? Você percebe que o fundo como um todo é meio azulado dessa imagem de referência. E a flor bastante alaranjada. Essa é uma combinação de cores que existe, né, para criar mais contraste, mais interesse na pintura, que é pela formatação do oposto complementar, né? Então laranja e azul são cores opostas complementares do círculo cromático, e aí é uma combinação legal para gerar contraste. Então eu bloqueei essas cores pensando nisso, né? Eu usei verde, mas imaginando que esse verde eu vou deixar cada vez mais azulado com as camadas posteriores que eu for pintar, o detalhamento, né? O refinamento desse fundo aí da flor. E aí depois de secar, eu venho detalhando as pétalas da flor primeiro, né? Não detalhar completamente ainda, mas fortalecer um pouquinho as cores e criar as nuances ali de sombras e a separação de áreas mais avermelhadas e mais alaranjadas que tem dentro de cada pétala, né? E aí eu já deixo mais marcado a separação dela com o fundo. Apesar de que na primeira camada as cores não se misturaram muito, mas dava até para... Tem algumas áreas ali que tá bem clarinho, que acho que não dá para ver muito bem no vídeo, mas existem algumas partes em que o laranja extrapola ali o limite da pétala da primeira camada, né? Mas como tá bem clarinho, não dá nem para ver isso e não tem problema, né? Na primeira camada é para ser algo bem realmente mais embaçado, mais embaralhado, sem refinamento e clarinho, justamente porque nas camadas subsequentes a gente vai pintar por cima e vai definir melhor as cores, né? Os valores e a separação das formas. Nessa pintura das pétalas, especificamente, eu não estou usando muito a pintura negativa, mas eu estou um pouco ali tomando cuidado com as áreas claras, né? Então, por exemplo, tem algumas pontas ali da pétala em que ela é mais clarinha, então já na primeira camada eu tomei o cuidado de não deixar ela muito úmido para não pigmentar muito, né? Para não colorir muito essas pontinhas da pétala, que eu vou querer deixar ela bem branquinha. Existe uma ferramenta na aquarela, um material, né, que chama de máscara, que ela é um líquido que você pincela em certas áreas e cria uma películazinha que resiste ali, né, à entrada de água, que é para você preservar os brancos no início da pintura.
Eu não tive experiências muito boas com a máscara, eu quero tentar experimentar de novo, mas eu não gosto muito de usar. Eu prefiro utilizar realmente a separação mais cuidadosa, manual ali, tomar cuidado com os brancos e tal. Ou quando são um branco muito fininho ou muito espalhado, né? Muito fininho, mas muita quantidade espalhada em pequenos locais da pintura, eu gosto de utilizar um outro material opaco, branco mesmo, para tentar clarear essas áreas, do que utilizar a máscara, porque a máscara eu já tive muitos problemas, assim, rasgou papel. Então eu não gosto muito de utilizar, mas eu ainda pretendo experimentar melhor ela, né? Às vezes depende do tipo de papel e tal, né? Mas eu não tive experiência boa com a máscara, porque eu tentei tirar com cuidado e ela rasgou o papel. Então eu evito utilizar essa máscara. Prefiro reservar o branco mesmo, né? Então aí, nas áreas mais embaixo da pétala, de onde sai a pétala, ela é mais vermelha, já criando a ideia ali da sombra, que vai ser ali mais escurinho, né? E o que tem mais ou menos de pintura negativa nessas pétalas é na área que eu vou separar as pétalas entre si, em que eu vou marcar mais a sombra projetada de uma pétala em cima da outra, né? Para poder criar o efeito ali meio que tridimensional, né? E que uma pétala está de fato em cima da outra. A gente bota uma sombrinha ali, contornando a pétala, né, que está em cima. Que aqui ainda não está muito feito, né? Aqui eu estou criando na mesma ideia de blocando cores, né, mais fortes ali das pétalas, mas sem separar alguns detalhes, né? Eu só estou intensificando mais as cores das pétalas do meu objeto principal, que é a flor. Eu estou usando basicamente 3 cores nessa pintura. Nesse laranja aí eu estou utilizando amarelo cádmio e vermelho permanente para criar minha mistura da pétala laranja, né? E onde eu quero mais vermelho eu deixo mais o vermelho permanente do que amarelo cádmio, né? Criando essas transições aí de vermelhos e laranjas e amarelos. Nessa fase eu ainda estou utilizando úmido sobre úmido, né, mas só dentro das pétalas, né? Então eu molhei primeiro, geralmente cada área que eu vou trabalhar eu molho e depois eu venho com as cores, né, criando marcas, criando a blocagem que eu quero, né, deixando as cores se difundirem, se misturarem um pouquinho, sem criar marcas muito separadas e definidas, né, sem criar os hard edges, né, os contornos mais firmes e contornos mais duros, né? Depois que eu estou satisfeito com essa camada das pétalas, então eu venho com um verde, que é a terceira cor que eu estou usando, né? Além do vermelho permanente, do amarelo cádmio, eu também estou usando azul fitalo, e aí ele misturado com amarelo, eu usei um pouquinho também de amarelo gamboge aí, né? Mas o principal amarelo que eu estou usando é o amarelo cádmio. Então misturando aí o azul fitalo com o amarelo cádmio, eu tenho essa tonalidade de verde e eu contorno ao redor de todas as pétalas ali, né, de toda a flor, com essa cor. Já aplicando um pouquinho da ideia da pintura negativa aí, mas pensando que essa cor que eu estou marcando aí, ela vai funcionar como um underpainting, certo? Das folhas que estão ali embaixo da flor, né? Toda aquela camada do fundo ali da flor. Vão ser diversas folhas e aí eu já pinto de uma forma geral todas essas folhas, né, com uma camada de base ali que vai ser a minha underpainting delas, para depois ir separando e detalhando cada uma delas com as camadas subsequentes, né, através do processo da pintura negativa. Então eu ainda tenho que tomar cuidado para não ficar uma cor escura e forte demais, né? Bom, devido à transparência da aquarela, a gente precisa sempre tomar muito cuidado na pintura aquarela, né, com as nossas áreas mais claras. E acontece que a pintura negativa te faz, né, prestar atenção nisso mais fortemente assim, né? Ela força você a tomar esse cuidado, porque cada vez que a gente vai aplicando mais camadas na pintura negativa, né, a gente vai escurecendo ao redor das nossas formas ali que a gente está contornando, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Na camada underpaint que eu apliquei,
eu tive o cuidado de tentar deixar não muito escuro inicialmente, porque eu vou escurecer ao redor daquelas formas ali, né? Deixando elas mais claras do que os fundos delas, né? Digamos assim, quando eu for pintar. Então depois de secar a última camada, eu começo a contornar ali algumas dessas folhas que eu quero que tenha um pouco mais de destaque. Então, por exemplo, pensando na composição geral dessa imagem, né? Eu tenho as pétalas ali, né? A minha flor como foco de interesse principal, e ela vai ser a imagem mais bem definida, né? Mais detalhada, assim, que eu vou ter. Mas eu também quero as folhas mais perto dela, que elas também tenham maior detalhamento. Então, em primeiro lugar, com a pintura negativa, eu contorno ao redor dessas áreas, né, dessas folhas que eu quero que tenham mais definição, que vão estar próximo ali do meu foco de interesse da imagem. Então eu faço o processo da pintura, né, de escurecer ao redor delas, deixando elas como minha forma mais clara e contornando ao redor delas com as cores mais escuras, né, que aí vai do verde escuro ao azulado. Isso também ajuda a gerar uma harmonia na composição da imagem, porque se eu tenho já uma camada embaixo ali, quando eu aplico a minha tinta por cima, que eu vou ali colocar mais verde ou mais azulado, né, ela transparece o que está embaixo um pouco também, né? Então ela ajuda a manter essa harmonia ali, porque ela se mistura pela transparência, né? Bom, e aí, além disso, é sempre importante deixar diferentes nuances de cores, né? E permitir, principalmente quando a gente está trabalhando com úmido, né? Com a aquarela bastante úmida no papel, deixar que cores diferentes se misturem e se fundem ali, né? Criando nuances de cor um pouquinho diferentes, umas variações ali. Isso gera também um certo interesse, essa variação de nuances de cor. Então, é o que eu faço assim, nesse processo, quando eu contorno ao redor de uma forma, né? Eu, além de diluir para fora, né? Fazendo um degradê para longe da forma que eu contornei, eu vou misturando diferentes nuances ali da cor que eu estou trabalhando, que nesse caso aqui, né? É verde e azuis, né? E sempre diluindo, tomando cuidado para não escurecer demais, porque a gente sabe que na aquarela a gente não consegue clarear, então a gente tem que trabalhar mais diluído por precaução, né? E escurecendo aos pouquinhos, né? Porque se escurecer demais, muito cedo, ou escurecer demais numa área que você não quer, que você quer ainda depois trabalhar melhor, trabalhar algum outro detalhe mais claro, então não consegue desfazer isso, né, na aquarela. Então por isso que é importante estar sempre com bastante cuidado ali, com a aquarela bastante diluída, né, se você não tiver certeza ali do grau que você quer. Eu, como não costumo trabalhar com um planejamento muito grande, antecipado, né, por exemplo, muitas vezes tem artistas que fazem todo um estudo de valor tonal de toda a pintura fechadinha antes de fazer ela no papel final, né, para colocar as cores. Muitas vezes eu acabo definindo algumas formas principais que eu quero de destaque, alguns detalhes ali, imagino algumas coisas, mas muita coisa eu vou construindo na hora, né, conforme eu vou pintando. E aí, por isso, eu acabo trabalhando com a aquarela bastante diluída e trabalhar com bastante camadas também, né? Porque eu acabo, né, tendo essa dinâmica de criar ali na hora algumas coisas, alguns detalhes que eu resolvo fazer. Então eu diluo bastante a tinta e tendo a trabalhar com muitas e muitas camadas. E aí entra um problema também, né, que é o papel. O papel, às vezes, ele tem um certo limite de suporte de camadas, né, de você ficar molhando ele toda hora e secando. Então tem alguns papéis que tem algumas limitações, inclusive de quantidade de pigmento que você consegue colocar nele através de muitas camadas. Nesse caso, especificamente, eu estou trabalhando com um papel algodão, o que ajuda bastante aí nesse limite, né, nesse processo. Bom, depois, novamente, né, a gente deixa secar para ir para a próxima camada geral da pintura. Bom, como a gente pode notar, a aquarela, quando ela seca, ela fica mais clara, né? Ela tende a ficar mais clara. A tinta ativada, ela fresca no papel, ela tem uma intensidade de cor muito maior do que ela fica de fato, né, depois que secar. Então aí, novamente, né, eu vou trabalhar as pétalas, dessa vez de novo, adicionando mais detalhes, né, e mais contrastes de claro e escuro, né, de valor tonal. Nessa fase aqui, eu já intercalo um pouquinho o trabalho com úmido sobre úmido ou úmido sobre seco, certo? Algumas áreas dessas pétalas eu umidifico primeiro, quando eu vou querer uma transição, alguma coisa assim, né, mais suave ou uma transição grande de cor.
eu gosto de umidificar primeiro para usar úmido sobre úmido e depois eu venho com a minha cor ali, né, para ela se espalhar na água ali que eu apliquei antes. Em outras áreas, em outros pequenos pedaços da pétala, de alguns detalhes, eu preciso da tinta mais seca para eu criar esses contornos mais rígidos, né, mais firmes, que seriam os hard edges. No caso da transição, digamos assim, né, entre as pétalas da flor e o fundo, isso é bem nítido, né, é o hard edge ali bem hard, né, um contorno bem firme, né, de diferença entre a pétala e o fundo. Mas isso também pode existir entre as pétalas, né, principalmente as pétalas nas áreas em que elas estão sobrepostas. Eu preciso de hard edges ali, então eu não quero a outra pétala molhada, porque senão a minha água vai invadir a outra pétala para uma área que eu não quero. Então eu deixo ali bem delimitado. E dentro de uma mesma pétala eu posso ter algumas texturas, alguns detalhes, né, algumas marquinhas ali mais definidas, que eu não quero aquele embaçamento que tem, né, do úmido sobre o úmido. Então nessa fase aqui, eu vou trabalhando a depender do detalhe que eu quero aplicar, a depender da área que eu estou trabalhando na pétala, na flor, né? Eu faço úmido sobre úmido ou direto úmido sobre o seco mesmo, né? E vou intensificando então, principalmente as áreas mais escuras, que são principalmente com vermelho, né? Com o meu vermelho, ou um vermelho alaranjado. E nas áreas mais claras da pétala, que é mais laranja, e aí eu tento intensificar um pouco mais a cor para dar mais vivacidade aí a esse laranja nas pétalas. Mas ainda assim tomando bastante cuidado com a questão do escurecimento das áreas, né? Eu preciso de um contraste de claro e escuro, mas eu tenho que tomar cuidado para não escurecer demais, né? Como sempre, se eu escurecer demais, além do que eu quero, do que eu gostaria de efeito final depois de seco, né? Eu não vou conseguir clarear. Então, eu tenho que ir escurecendo bem aos poucos. Nesse caso, tem algumas diferenças ali que eu preciso de que tenha mais nitidez de diferença de claro e escuro, né? Em algumas pétalas, né? Em algumas pétalas sobrepostas. Até aqui eu usei o vermelho como cor mais escuro dentro das pétalas, mas na separação das pétalas agora, nesse nível de detalhe que eu cheguei aqui, eu preciso que o meu vermelho fique mais escuro para eu conseguir separar melhor as pétalas que estão sobrepostas umas às outras. Em alguns casos, né, em algumas dessas pétalas. Outras eu posso vir depois para fazer isso. Então, nessas pétalas que eu preciso de maior separação de claro e escuro, né, eu preciso de áreas mais escuras na pétala, como eu estou usando somente 3 cores aqui, a minha paleta basicamente é amarelo cádmio, vermelho permanente e azul fitalo. Para eu escurecer o meu vermelho e ainda assim deixar ele um tanto vermelho, eu preciso misturar as minhas 3 cores, porque isso neutraliza, ajuda a neutralizar. O vermelho, né, se eu misturar o verde no vermelho, eu neutralizo o meu vermelho, mas eu não quero ele muito neutro, né, muito marrom ou muito cinza. Então eu misturo ali principalmente deixando ter mais vermelho e o meu azul. E aí eu tenho uma espécie de um vermelho vinho, um vermelho meio roxeado, levemente acinzentado, que eu utilizo essa cor como mais escuro ali para separar algumas pétalas, né? A sobreposição de algumas das pétalas que eu tenho ali. Criando um bom contraste de volume e fazendo com que, de fato, a pétala pareça estar, aquela região dela, né, mais atrás do que a outra, né? Quando você escurece ali no contorno da pétala que está em cima. Bom, e na minha referência, a minha área mais escura que eu tenho ali, principalmente na flor, mas na pintura como um todo, é ali bem no meinho da flor, né, de onde saem as pétalas e o estame ali central da pétala, né, da flor. A gente pode ver que ele é bem escuro, ele é praticamente preto, mas eu não vou escurecer todo ainda agora,
porque como sempre, né, a gente tem que escurecer com cuidado e aos poucos, trabalhando em um papel bom de qualidade, eu posso sobrepor camadas e mais camadas depois. Então eu escureço naquele nível de vermelho escuro que eu falei que eu misturei, ali nessa região central de onde saem as pétalas, né, deixando uma definição, inclusive ali, bem nítida dessa marca, mas eu ainda não deixo no escuro, mais escuro possível, que eu pretendo que isso fique ainda. É só para eu poder criar ali o contraste da separação e depois eu vou escurecer mais. Com uma cor que fique mais praticamente um preto mesmo, né? Bom, depois disso a gente espera secar novamente para poder voltar a trabalhar na parte de fundo ali das folhas, né? E começar a detalhar também, criar detalhes e texturas nas folhas que a gente quer mais destaque, né? Nas folhas mais próximo ali do nosso objeto foco de interesse, né? Da flor. Uma coisa que a gente já fez nas pétalas, que a gente vai fazer um pouco aqui de forma mais nítida, né? Entender de forma mais nítida enquanto pintura negativa, mas nas pétalas a gente já estava fazendo pintura negativa ali. Quando a gente está detalhando, criando texturas, né? Aquelas ranhurazinhas, aqueles tracinhos ali de textura nas pétalas, parte deles é também um pouco de pintura negativa. Quando a gente está pintando ali, quando eu estou pintando essas pétalas, esses detalhes das pétalas, eu estou ali pensando sempre que na minha pincelada é como se eu estivesse criando uma ranhura profunda ali, né? Eu estou escurecendo uma área em que a área adjacente vai ficar clara e vai ficar mais salteada, né? É uma textura que eu vou ter áreas claras, né? E áreas escuras, sendo que as áreas claras serão as áreas que eu estou preservando, né? As áreas que eu não estou pintando. Então, se a gente olhar para as pétalas, a gente tem algumas rajadas ali, algumas rajuras, né? Umas achurazinhas assim, mais claras, que foram obtidas não por pintar elas, né? Foi por pintar a outra parte ao redor, né? De uma forma meio aleatória, até meio solta com o pincel, mas deliberadamente para deixar áreas mais claras e criar esses efeitos, né? De uma textura, algumas mais claras e outras mais escuras, né? Criando aquele efeito ali que a gente tem na textura das pétalas. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui agora nas folhas, ok? Para a gente detalhar uma folha com a pintura negativa, né? Pensando na pintura negativa, usando o processo da pintura negativa, a gente vai ter ali uma coisa, por exemplo, a venação central, né, da folha, a gente pinta ao redor dela, né? Então a gente usa a nossa tinta para escurecer ao redor da nervura central, fazendo com que a gente crie tipo um caninho ali, né, dela mais clarinha e mais salteada aos olhos, porque a gente escureceu ao redor dela, né? A mesma coisa, a ideia da própria pintura negativa. Então é isso que eu estou fazendo nessas folhas, né? A ideia desse detalhamento das folhas, que eu quero que tenha detalhe, que eu quero que tenha textura, né? Que eu quero que se destaque um pouco na pintura, eu estou criando esse detalhe aplicando a pintura negativa também. Então eu reservo as áreas que eu quero que a folha fique mais clara, pintando ao redor, né? Criando algumas texturas ao redor, deixando as bordinhas delas, por exemplo, né? Mais clara, e na venação central, contornando elas com a minha tinta também, né? Deixando bem escurinho ali e criando degradê para fora, né? Para não ficar duas linhas estranhas ali, estáticas, ao redor da nervura, né? Para eu criar o efeito de sombra, eu preciso do degradêzinho, que é bem sutil nesse caso, né? Eu tenho ali em alguns casos, inclusive, eu uso úmido sobre úmido, né? Eu coloco a água ao redor da nervação central da folha e depois eu venho com a tinta em cima. Como está molhado, né? Quando eu toco a tinta, a água espalha a tinta, né, para fora da nervura central, que é onde não tem água, né? E aí eu crio o efeito da sombra e crio esse efeito, né, salteado ali da tridimensionalidade dessa nervação central da folha, né? Através da pintura negativa. A mesma coisa ao redor das pétalas, eu pinto mais escuro, né, para criar essa separação da flor, né, com as folhas que estão mais ao fundo, e aí eu escureço mais elas para criar esse efeito, essa ilusão de tridimensionalidade. E aí, a cada vez que eu quero ressaltar mais, realçar mais, eu pinto ao redor da minha folha com a minha tinta mais escura, com o azul, né, para criar o contraste de valor, deixando as minhas folhas mais em cima, né, mais no plano superior clarinha, e ao redor pintando com uma cor mais escura.
Bom, depois a gente vai sempre no mesmo processo, escurecendo cada vez mais, detalhando também cada vez mais, né? Se eu quiser mais detalhes em certas figuras, eu detalho mais, escurecendo mais esses detalhes, por exemplo. E ao longo desse processo eu também adiciono outras folhas, digamos, né? Que eu não tenha pré-desenhado, né? Eu desenhei algumas ali na pintura base, né? No desenho base inicialmente, mas ao longo da pintura eu vou posicionando outras folhas ali do fundo, um pouco menos definidas, por exemplo, né? Que eu não vou ter um refinamento muito grande delas, eu não vou ter nem sequer o contorno claro de onde elas começam, onde elas terminam, mas para criar essas impressões, né? De textura mesmo, inclusive, né? Dessas ideias e impressões de folhas, mais folhas ao fundo, né? Então, conforme eu vou sobrepondo mais camadas, eu vou deixando algumas outras folhas assim que eu não tinha nem desenhado previamente, né? Para poder preencher ali o espaço da composição da pintura. Como eu falei, né, como eu não planejo previamente o valor tonal da pintura inteira e o desenho completo da pintura inteira, eu preciso ir fazendo nesse processo bem clarinho e o tempo inteiro medindo ali no olho mesmo, né, o valor tonal e a separação do valor tonal ali das minhas formas, das minhas figuras, né? Então, sempre que eu sinto que eu preciso de mais detalhe em algum local, em uma folha ali que está mais perto, que eu quero mais que ela ressalte mais, né, que ela tenha mais detalhe ali, eu escureço alguns detalhes, reforço ali o contorno, né, a definição dela. Bom, e no final, depois que eu fiz todas as sobreposições, né, de folhas que eu queria, né, através do processo da pintura negativa e criei os detalhes que eu queria onde eu queria, né, fiquei satisfeito com a quantidade ali de folhas e detalhes, eu senti a necessidade também de azular um pouco mais o fundo, certo? Para intensificar mais o contraste e até escurecer um pouco mais algumas áreas ali do fundo. Então eu vim com uma camada, com uma aguada, né? Contornei tudo ali com água ao redor da folha para colocar um tom mais azul e mais escuro em todo o resto ali que não era a minha flor. Como eu estou usando um papel de qualidade ali de algodão, né, 100% algodão, e a maioria das cores que eu usei, né, eu busquei principalmente no azul, né, na área do fundo ali, que é predominante azul, né, eu escolhi cores que tenham uma boa adesão, né, uma boa característica de aderir ao papel, de manchar o papel. O azul fitalo, que foi o meu azul que eu escolhi, ele é muito forte nisso, né, então a gente marca ele no papel e depois que ele seca, quando a gente tenta remover, ele não remove completamente, né? Ele fica bem marcado no papel ainda, né? Mancha mesmo o papel. Então, o papel algodão, além de ele ajudar nesse processo de reumidificar, né, uma camada ali já aplicada, que ele faz com que no papel algodão o pigmento tende a segurar melhor, né? Ele fica ali. Você precisaria de mais pinceladas, né, com água para reativar ali a tinta que está no papel. Qualquer tinta normal, já no papel algodão acontece isso. Mas uma tinta que não é staining, né, que fala que não mancha muito, ela ativa no papel algodão também e você consegue remover. Mas eu escolhi o azul fitalo, que ele não tem isso, né? Ele é um stain, ele mancha o papel. Então isso me ajuda a fazer esse tipo de técnica aqui, que é aplicar uma camada de água bem intensa, né, nessa área azulada inteira e me possibilitar fazer isso sem reativar a tinta que está ali embaixo, sem reativar muito, né?
Então eu aplico rapidamente a água para ativar menos ainda e depois eu venho com diferentes azuis ali para aplicar nela como um todo. Uma outra coisa, as áreas mais escuras que a gente tem aí, eu usei um outro azul, que é o azul índigo, que é um azul bem profundo, assim, bem escuro. E ele também é bem... ele mancha bastante, né, o papel. Mais ainda do que o próprio azul fitalo, por exemplo. Então eu aplico essa camada final, né, para azular todo o fundo. E para escurecer também, principalmente nas pontas da pintura ali, mas nas bordas da minha área de trabalho, deixar ainda mais escuro para intensificar mais o contraste ali em relação ao fundo com a minha área de interesse, né, que é a flor. Bom, pessoal, então esse foi o resultado aqui dessa pintura de hoje, dessa aula de hoje, né? Pensando muito no princípio da aquarela negativa, da pintura negativa com aquarela, mas a gente aplicando em uma pintura, né? Em um projeto mais real, assim, né? Uma imagem, uma composição de uma flor, né? Se você quer saber mais sobre pintura negativa, sobre aquarela negativa, fica de olho no meu workshop online, que está para acontecer, eu não sei exatamente quando, mas em breve, dentro de algumas semanas, eu vou fazer um workshop gratuito online, em que eu explico, inclusive, técnicas mais básicas, mais introdutórias com a aquarela negativa, para você que não sabe desenhar, para você que não tem muito jeito ainda com desenho com pintura, até mesmo se você não sabe pintar nada ainda com aquarela, não tem experiência com aquarela, não tem experiência com pintura, eu mostro uma prática bem simples, bem passo a passo, que qualquer pessoa consegue fazer. Então, se você quiser participar desse workshop, se inscreve no link que eu vou deixar aqui nesse vídeo, certo? Periodicamente eu faço, então se você ver esse vídeo mais na frente, né, fora desse mês que eu estou postando ele, provavelmente você vai encontrar um link ali para fazer uma pré-inscrição também. E não esqueçam de deixar seu comentário aqui do que achou, sobre dúvidas, sugestões de vídeos também, né, de temáticas para a gente trabalhar. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder quando eu postar novos vídeos sobre pintura e desenho. Então obrigado pela presença, valeu e até a próxima.